A revolução que mudou o mundo, a revolução que mudou tudo em um segundo, a revolução que rompeu com os nobres, colocou a burguesia no poder. Olá, meus queridos, dando sequência ao vídeo de abertura do nosso canal Politizando, hoje nós vamos falar sobre o ato institucional número 5, o AI-5. Mas antes de qualquer coisa, vamos esclarecer, tá? Esse período político que o Brasil viveu, que nós denominamos de ditadura militar, de 1964 a 1988, com a aprovação da Constituição Cidadã, a Constituição de 88, que é a nossa Constituição atual. Foi uma ditadura, por quê? Ditadura vem de ditar, impor. Por quê? Porque as leis eram impostas. Ou seja, os militares tomaram o poder e aprovaram várias leis sem debater com a população, sem a aprovação da Câmara dos Deputados e do Senado, sem o respaldo e aprovação da população brasileira. E o exemplo clássico disso que eu estou falando são os atos institucionais que foram aprovados na década de 60. O AI-1, AI-2, AI-3, AI-4 e o pior deles, o AI-5. O que é um ato institucional? É uma lei imposta pelo governo, pelo ditador, e que todo mundo tem que aceitar. Por isso que é uma ditadura. Porque ele estava ditando as leis, ele estava impondo as leis, sem nenhuma discussão. Pensa comigo que o presidente, ao propor a reforma da Previdência, essa reforma já seria automaticamente aprovada, sem passar pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. Seria uma ditadura. Isso não pode acontecer. Uma lei tem que ser discutida, tem que ser debatida, tem que haver uma oposição ao governo para fazer esse debate, tem que ter a participação da sociedade, tem que ser aprovada pelos representantes do povo. Então foi uma ditadura, por quê? Porque os militares governaram por meio de atos institucionais, leis impostas e que todo mundo tinha que respeitar, sem o consentimento da população. O AI-5, que foi aprovado no dia 13 de dezembro de 1968, instaurava o fechamento do Congresso, ou seja, fechou o parlamento, a Câmara dos Deputados e o Senado, não pode ter debate, discussão, oposição. Suspensão da liberdade de expressão, ou seja, a censura, quer dizer, os meios de comunicação foram censurados, a cultura de uma forma geral foi censurada, para os militares conseguirem controlar, manipular totalmente a população. A cassação dos mandatos de vários políticos da oposição e cassação dos direitos civis de vários cidadãos. E a pior determinação, na minha opinião, né, que é a suspensão do habeas corpus, dos direitos civis do cidadão, direito de defesa. O habeas corpus foi muito importante, né, na construção do liberalismo do século XIX, foi implantado no Brasil lá no período regencial pelo então ministro da Justiça, o padre Antônio Diogo Feijó, e agora na ditadura foi suspenso. Isso significa que qualquer pessoa poderia ser presa, tá, pela mera suspeita de ter cometido um crime, tá, e essa pessoa não teria o direito de defesa, não teria o direito de conseguir um habeas corpus na justiça. Então, na prática, os militares poderiam prender qualquer pessoa, torturar qualquer pessoa e até matar as pessoas inimigas do regime, né? Os opositores, quem não concordava com o regime. Então o AI-5 acabou totalmente com a liberdade do cidadão, acabou com a discussão e instaurou a fase mais dura da ditadura militar em 1968 no governo do general Costa e Silva. Por isso, moçada, não dá para aceitar o AI-5 e defender a democracia. São coisas totalmente diferentes. AI-5 é ditadura. Democracia é discussão, é participação, é debate.
Se eu sou a favor da democracia, eu nunca posso defender um AI-5, tá? São contraditórios. Não dá para ser democrático e defender o AI-5, porque o AI-5 é ditadura, é imposição, é ato institucional. Valeu, moçadinha! Espero vocês nos próximos vídeos do canal. Um beijo!